aproximação entre os dois países. Bom, Miriam comentou ainda agora com a gente sobre essa possibilidade desse caminho jurídico, inclusive usando a justiça americana, né, para isso. Agora, você acha que agora, nessa reta final, nesse finalzinho de momento para implantar o tarifaço, Donald Trump se deu acordo aí e por isso algumas pessoas dizem que ele fez o taco, né? Ele mais uma vez retrocedeu ali na última hora, né? Olha, sabe que eu tenho dificuldade de ver isso. Acho que sim, o governo brasileiro negociou e conseguiu proteger pelo menos algumas vantagens, né? Alguns setores. Mas veja que é pesado o suficiente o que ele fez. 60% da exportação brasileira vai ser taxada, super taxada. É a maior taxa em vigor nos Estados Unidos contra nós. E contra assim, o pescado. E o pescado disse que vai quebrar. Então, mesmo ele excepcionalizando os setores, e veja que ele excepcionalizou os setores que ajudam a economia americana, por exemplo, o avião. Porque 50% do avião que sai daqui veio de lá, que veio com peças, componentes e tal. Então, seria um tiro no pé. E são produtos de toda essa cadeia produtiva do avião, é toda ligada aos Estados Unidos. Então, ele fez isso. Minerais, alguma parte da mineração, ele já tinha excepcionalizado antes e continua agora. Petróleo também. Mas, mesmo assim, o IBRAM diz que 25% do setor de mineração está atingido ainda. Quer dizer, apesar dele ter recuado, é pesado o suficiente, é agressivo o suficiente, vai atingir diretamente a economia brasileira, ferindo a economia brasileira nas empresas e nos empregos. Isso vai ser uma medida que tem consequência econômica e atinge muitos setores, e alguns setores são mais vulneráveis, mais frágeis de frutas e tal, do que outros, que tem mais fluxo de caixa, são empresas mais robustas, como o setor de carne. Mas o que a gente vê mais uma vez é o uso daquela tática do Trump. Ele ameaça muito, cria uma situação muito difícil, muito feroz, aí ele recua um pouco e fica essa sensação, então tá, então não foi tão ruim. Não, foi ruim. Foi ruim, eu acho que a gente não pode perder a noção de que foi muito ruim. E ele fez isso com a Indonésia, fez isso com a Filipinas, o que ele teve de volta? Indonésia ofereceu a tarifa zero para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não vão pagar imposto. E a Indonésia vai pagar 19% de imposto. Ele chama de recíproco, o que é um acordo de rendição. Então, isso nos países que ele está tratando a coisa na economia, porque no nosso caso, ele trata na questão da soberania brasileira. Quer dizer, me dá aí sua soberania que eu reduzo um pouco as suas tarifas. Quer dizer, a proposta dele não dá para conversar. Então, eu acho que sim, ele usou essa tática, Lirânia, porque ele faz sempre isso. Primeiro ele ameaça, bota lá em cima, cria uma contagem regressiva para você ficar tenso. Depois, na última hora, ele dá menos do que ele colocou antes, mas muito pior do que era antes. Veja que o Brasil estava discutindo a tarifa de 10%. Exatamente. A conversa do Haddad com Scott Bessent, o secretário do Tesouro, foi: por que essa tarifa de 10% sobre nós se a gente tem déficit com os Estados Unidos? Nós somos o segundo maior superávit americano, portanto, nós não temos que estar nessa lista. Estava discutindo 10%, e ele bota mais 40% e fala: olha, eu vou aliviar alguns setores que interessa a ele. Claro. Então, é a tática, mas a gente não pode se enganar e achar que ufa. Não é ufa. O bombardeio contra o Brasil é suficientemente pesado para a gente falar: olha, eles estão bombardeando o Brasil, e nunca esquecer, estão bombardeando o Brasil com a comemoração de um grupo político brasileiro, que é o bolsonarismo. É verdade, há uma comemoração. Bom, deixa eu trazer o Valdo aqui de volta para falar com a gente. Temos Valdo, eu vou entrar em Brasília. Tá, lá estamos nós, Miriam. Pois é. Valdo, vamos lá. A gente sabe que o ministro Alexandre de Moraes não se pronunciou oficialmente, mas você tem a apuração de que ele andou conversando ali com aliados sobre essas sanções que ele recebeu? Sim, Leilani, ele vai falar amanhã na sessão de reabertura dos trabalhos do Legislativo. Ele já avisou que vai se pronunciar sobre isso, né?
Donald Trump está agindo como um autocrata, não como um presidente daquela que sempre foi, principalmente neste momento em que Donald Trump está agindo como um autocrata, não como um presidente daquela que sempre foi dita como a maior democracia. Por enquanto, pela ordem executiva baixada ontem, não tem essa previsão. Mas é claro que Donald Trump pode, de repente, mudar de opinião e determinar também que um banco brasileiro, no qual previsão. Mas é claro que Donald Trump pode, de repente, mudar de opinião e determinar também que um banco brasileiro, no qual Moraes tenha conta e tenha também esse banco tenha sede lá ou operações nos Estados Unidos, que ele decida sancionar esse banco lá nos Estados Unidos. Mas isso seria uma segunda etapa. Isso, por enquanto, a ordem executiva não trata disso. Então, de certa forma, vamos aguardar para checar exatamente o que vai acontecer. Mas ele está tranquilo. Ontem foi nesse jogo ali do Corinthians contra o Palmeiras, o time dele, inclusive, ganhou isso ali para mostrar que a rotina dele não mudou, foi com a mulher dele, a Viviane, indicando, olha, a vida segue normal, né? Além disso, dentro do Supremo, por óbvio, inclusive ministros me disseram, o julgamento de Bolsonaro não vai ser alterado em nada, vai continuar no mesmo ritmo que já vinha sendo colocado. Agora, algo ali dentro do Supremo ganha uma novidade, né? Que é exatamente o inquérito contra Eduardo Bolsonaro pela ação dele nos Estados Unidos. Segundo ministros do Supremo, ele selou o destino dele, né? Não vai escapar de uma condenação, porque se ele já vinha produzindo provas contra ele mesmo, dessa ação contra a soberania brasileira, dessa ação contra o judiciário, especificamente contra o ministro Alexandre de Moraes, que isso é crime, né? Um parlamentar brasileiro indo para os Estados Unidos, operando contra os interesses do Brasil, contra o judiciário, né? Isso é crime. Então ele acaba selando o destino dele ali no Supremo, por enquanto está em inquérito na PF, a PF vai concluir, vai mandar para a PGR, a Procuradoria-Geral da República com certeza fará uma denúncia que vai ser acatada pelo Supremo, segundo a avaliação de ministros, e ele não vai escapar de uma condenação. Então, o que significa que ele não vai poder voltar para o Brasil. É uma situação até um pouco estranha, porque ele sabe disso, né? Eduardo Bolsonaro sabe disso, por isso que ele tem dito que não vai voltar, vai perder o mandato. Então, esse é o cenário. Eu conversei com interlocutores do ministro Jorge Messias ali da AGU, ele disse, olha, a AGU está pronta para defender o ministro, mas precisa primeiro conversar com ele, né, que é o cliente, vai ser o cliente da AGU. Então, primeiro, inclusive agora pela manhã, o ministro Jorge Messias vai estar reunido, já deve estar reunido com o presidente Lula, o ministro Fernando Haddad também, para discutir não só o que fazer em relação ao ataque ao judiciário, mas também em relação ao tarifaço. Por enquanto, pelo que eu apurei, aguardar. Tomar uma medida agora seria fechar as portas das negociações. E o Brasil quer continuar negociando. Então, a tendência é que nada seja feito neste momento. Camila. Pois é, e há pouco o presidente Lula fez mais uma manifestação, deu mais uma manifestação em relação ao tarifaço. Ele postou numa rede social aqui, ó, sem soberania o Brasil não existiria. Foi ela que nos trouxe liberdade e independência e é ela que aparece em primeiro lugar em nossa Constituição, entre os demais princípios fundamentais. Soberania é a autoridade que um povo tem sobre o seu próprio destino. É a capacidade de um país decidir seus rumos, proteger seus recursos, cuidar de seu território e defender seus interesses diante do mundo. Soberania é, para nós, o direito de construir uma sociedade livre, justa e solidária. E aqui abaixo ele colocou a imagem da Constituição, que é basicamente também o que todos os ministros do Supremo têm falado, que em relação a essa dobrada de aposta ideológica, de que, olha aí, ó, a imagem da Constituição, com o artigo 1º citando a soberania, né? Ali no direito mais fundamental
da nossa democracia. Aqui tem 5 bases, 5 pilares da democracia, e aí a soberania é o primeiro. Lula faz essa postagem diante de tudo que aconteceu, não só do tarifaço, mas também da Magnitsky contra Alexandre de Moraes e contra, basicamente, a soberania brasileira. Ele deixou, inclusive, fixado ali na rede social dele, o que também é simbólico sobre ele achar que esse post não só é importante, mas também ele tem que ser um pouco mais perene, tem que durar um tempo em relação a essa crise. Portanto, mais uma manifestação do presidente Lula em relação a isso. Só para fechar, como o Valdo estava falando, Lula está reunido com o ministro da AGU para traçar os próximos passos jurídicos em relação a Magnitsky, mesmo que isso não prospere, porque infelizmente nos Estados Unidos juízes federais estão com poder limitado pelo próprio Donald Trump, uma decisão de junho, mas para colocar com firmeza e simbolismo também que o Brasil de fato vai reagir, não vai receber essa decisão sem fazer nada. Bom, agora 10h44.